continuando os nossos estudos. No vídeo anterior, vocês assistiram à explicação a respeito do modernismo da primeira geração. E hoje a gente vai falar da sequência, né? Modernismo 2, segunda geração, também chamada geração de 30, porque ela compreende o período de 1930, a partir de 1930 a 1945. E nós temos alguns nomes, alguns representantes muito importantes, que vocês vão ver aparecer na tela aí. Na poesia, o nosso gênio, o nosso grande Carlos Drummond de Andrade, a grande Cecília Meirelles e o grande poeta do amor Vinícius de Moraes. Na prosa, vários representantes do regionalismo nordestino, como Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz e o popular Jorge Amado. Essa segunda geração se caracterizou por alguns aprofundamentos das conquistas da primeira geração, sendo que a primeira geração, como a gente observou, ela foi muito mais irônica, muito mais combativa. Mas por quê? Porque naquele momento havia a necessidade de firmar posição. Vamos lembrar que a influência, naquele momento, ainda no começo do século XX, primeira, segunda décadas do século XX, o parnasianismo era muito forte. Alguns ecos do realismo, naturalismo também estavam presentes em muitas produções. Então a primeira geração teve que chegar, como se diz, chegando. A segunda geração não. Várias conquistas já alcançadas pela primeira geração, e a segunda acaba se beneficiando dessas mesmas conquistas. Então há um aprofundamento de algumas dessas características. A segunda geração, porém, acrescenta aquilo que foi pensado e concretizado pela primeira, acrescenta esse olhar mais profundo sobre alguns temas, como nós vamos observar na poesia mais densa da Cecília Meirelles, ou então no nosso multifacetado Carlos Drummond de Andrade. Vamos conhecer um pouco melhor o que foi a geração de 30 na poesia e na prosa? Vamos lá! A historiografia literária convencionou como marco inicial da segunda fase do modernismo o ano de 1930, quando Carlos Drummond de Andrade publicou alguma poesia, e como marco final a data de 1945, quando foi lançado O Engenheiro, de Haroldo de Campos. O contexto político, econômico e social desse período é conturbado. O mundo ainda sofria a depressão econômica causada pela quebra da Bolsa de Nova York, em 1929. O que agravou os problemas sociais de inúmeros países e intensificou o crescimento e a organização de forças de esquerda. Os partidos socialistas e comunistas entravam em choque com estados cada vez mais autoritários e nacionalistas, como a Alemanha, a Itália, a Espanha e Portugal. O nazifascismo avançou, expandindo-se pela Europa até a deflagração da Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Então, como a gente pode observar, um cenário aí histórico bastante conturbado, bastante agitado dessa segunda geração do modernismo. Pois bem, a segunda fase foi rica na produção poética e também na prosa. O universo temático amplia-se, com a preocupação dos artistas com o destino do homem e no estar no mundo. Ao contrário da sua antecessora, foi construtiva, não sendo uma sucessão brusca. A poesia da geração de 22 e 30 foram contemporâneas. A maioria dos poetas de 30 absorveram experiências de 22, como a liberdade temática, o gosto da expressão atualizada ou inventiva, o verso livre e o anti-academicismo. O que a gente pode entender aí nessa poesia da geração de 1930? A geração anterior já havia conquistado seu espaço. Portanto, a geração de 30 não precisou ser combativa como a primeira. O espaço, a sua influência já tinha se solidificado. Portanto, a segunda geração, ela vai aproveitar, né, essas experiências já da primeira, de 1922. Importante aí
Ela não precisou ser tão combativa, como eu acabei de falar, devido ao encontro de uma linguagem poética modernista já estruturada. Passaram então a aprimorá-la, prosseguindo a tarefa de purificação de meios e formas, direcionando e ampliando a temática da inquietação filosófica e religiosa, com Vinícius de Moraes, Jorge de Lima, Augusto Frederico Schmidt, Murilo Mendes, Cecília Meirelles e o grande nome dessa segunda geração, Carlos Drummond de Andrade. Então nós temos aí essa poesia bastante importante, preocupando-se com várias temáticas e mostrando ser uma poesia bastante madura. Abandono do espírito destrutivo e irreverente dos modernistas de 22, uso do verso e da estrofe livres, valorização da sonoridade, exploração das possibilidades da língua portuguesa, especialmente em Cecília Meirelles, e temática variada, ou seja, a segunda geração também vai trabalhar essa variedade de temas, o cotidiano, a questão social, enfim, uma diversidade é também uma característica bastante importante nessa segunda geração. E, em razão disso, a gente consegue observar que vários poetas se subdividiram em grupos, o grupo social, espiritualista e amoroso. Social, retratando o cotidiano, a paisagem, a violência, a repressão política, a guerra. O grupo espiritualista, religioso ou místico, inquietação metafísica, consciência da fragilidade humana diante do mundo. E o grupo da poesia amorosa, as sensações de um eu lírico apaixonado, poesia voltada para a figura feminina, principalmente o nosso querido Vinícius de Moraes. E aí um exemplo da poesia da segunda geração, Retrato, de Cecília Meirelles. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Nesse texto de Cecília, a gente pode observar essa preocupação com o tempo, a passagem do tempo, essa perplexidade com essa passagem e a brevidade da vida. Então, uma poesia bastante densa, a poesia da nossa querida Cecília Meirelles, mostrando esse lado mais denso. Outro exemplo, nosso poeta do amor, Vinícius de Moraes, Soneto de Fidelidade, um dos mais conhecidos da língua portuguesa. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, em seu louvor é de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja mortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. A poesia do amor real, carnal, vivido, sentido. E vale observar, no final do poema, o amor ele não é idealizado. É um amor realmente vivido, sentido, experimentado, posto que chama, mas que seja vivido com intensidade. A poesia de Vinícius de Moraes. E então, exemplificamos agora com um poema do nosso o grande mestre Carlos Drummond de Andrade, também muito conhecido, No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Este poema, quando foi publicado pela primeira vez, causou grande discussão, grande alvoroço, como até hoje.
A grande verdade é que essa pedra num caminho, essa pedra metafórica, é a grande dificuldade do poema seguir. Então nós temos aí, como uma característica, a metalinguagem das várias faces de Drummond. Então, um poema sobre a poesia. Então entramos agora na prosa da segunda geração. A prosa de 1930 é chamada de neorrealismo, pela retomada de alguns aspectos do realismo-naturalismo, contudo com características particulares preservadas. A literatura estava voltada para a realidade brasileira como forma de manifestar as então recentes crises sociais e inquietações da implantação do Estado Novo do governo Vargas e da Primeira Guerra Mundial. Os romancistas observavam com olhos críticos a realidade brasileira, as relações entre o homem e a sociedade, e pelo fato dos romancistas deste período adotarem como componente o lado emocional dos personagens, esta fase se diferenciou do naturalismo, onde este item foi descartado. Então nós temos aí nessa prosa da dita segunda geração uma preocupação muito grande com a observação dessa realidade. E vale ressaltar a denúncia social, a observação de uma realidade, sobretudo no Nordeste, bastante dura, a sobrevivência de muitos dos personagens retratados, a dificuldade no relacionamento desses. A produção literária dessa fase pode ser dividida em 3 tipos de prosa: regionalista, tendência originada no romantismo e adotada pelos naturalistas e pré-modernistas, na qual o tema é o regionalismo do Nordeste, a miséria, a seca, o descaso dos políticos com esse Estado. Essa propensão tem início com o romance A Bagaceira, de José Américo de Almeida, em 1928. Os principais autores regionalistas são José Lins do Rego, Jorge Amado, Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos. Urbana, tendência na qual a temática é a vida das grandes cidades, o homem da cidade e os problemas sociais, o homem e a sociedade, o homem e o meio em que vive. O principal autor é Érico Veríssimo, no início da sua carreira. Intimista, tendência influenciada pela teoria psicanalítica de Freud e de outras correntes da psicologia. Tem como tema o mundo interior. É também chamado de prosa de sondagem psicológica. Os principais autores são Lúcio Cardoso, Clarice Lispector, Cornélio Pena, Otávio de Faria e Dionélio Machado. Vale ressaltar que o nome de Clarice Lispector aparece aqui, mas ela é representante da chamada terceira geração. Mas ela se apropria muito bem justamente dessa característica desse grupo da prosa modernista, que é a sondagem psicológica, uma característica bastante forte em Clarice Lispector. E, para exemplificar essa luta pela sobrevivência, a adversidade do espaço e personagens que demonstram essa aridez, um fragmento de Vidas Secas de Graciliano Ramos. Se achassem água por ali por perto, beberiam muito, sairiam cheios, arrastando os pés. Fabiano comunicou isso assim à Vitória e indicou uma depressão do terreno. Era um bebedouro, não era? Se a Vitória estirou o beiço, indecisa, e Fabiano afirmou o que havia perguntado. Então ele não conhecia aquelas paragens? Estava a falar variedades? Se a mulher tivesse concordado, Fabiano arrefeceria, pois lhe faltava convicção. Como se a Vitória tinha dúvidas, Fabiano exaltava-se, procurava incutir-lhe coragem, inventava o bebedouro, descrevia-o, mentia sem saber que estava mentindo, e sem a Vitória excitava-se, transmitia-lhe esperanças, andavam por lugares conhecidos. Qual era o emprego de Fabiano? Tratar de bichos, explorar os arredores, no lombo de um cavalo. E ele explorava tudo. Para lá dos montes afastados havia outro mundo, um mundo temeroso. Mas para cá, na planície, tinha de cor plantas e animais, buracos e pedras. Nesse trecho de Vidas Secas, nós temos muito bem aí retratado um ambiente hostil, a dificuldade dessa família de retirantes, a sobrevivência desses personagens. Então, um exemplo aí bastante interessante dessa prosa regionalista de 1930. Até a próxima aula, pessoal.